Oi gente, aqui é a Bruna, bem-vindos a mais um episódio do Bruna Explica, uma série onde eu explico termos, práticas e qualquer coisa relacionada ao mercado editorial. Nesse episódio eu vou explicar qual é a diferença entre edição e reimpressão. Toda vez que um livro é lançado, ele tem a sua primeira edição, ou seja, é a primeira vez que aquele livro foi lançado, é aquela primeira tiragem que foi impressa. E muitos livros têm a primeira edição, e tem, aquela é a única edição no caso, mas tem várias reimpressões. As reimpressões são literalmente quando o livro ele é reimpresso, ou seja, foi lançada outra tiragem daquele porque aquela primeira tiragem acabou. Às vezes na reimpressão são corrigidos pequenos detalhes do texto, tipo erro de ortografia aqui, faltou um ponto, faltou uma letra, a gente deu 2 espaços aqui. E o livro pode começar como primeira edição, pode ser uma primeira edição revisada, ou pode até ser uma primeira edição ampliada se faltou alguma informação, mas continuar como primeira edição. E uma segunda, terceira, quarta, quinta edição do livro quer dizer que ele realmente foi reeditado e teve mudanças no conteúdo. São mudanças mais significativas para a leitura do que as mudanças de uma reimpressão. Então pode ser como que o texto está sendo apresentado, como que ele é organizado, pontos essenciais da história, arcos de personagem, se é um livro que tem muitas datas, ou que fala sobre coisas que não existem mais, ou que não acontecem mais, regras que mudaram ou algo do tipo, o livro ganha uma segunda edição. Bruna, eu entendo melhor com exemplos. Pode me dar algum? Claro, estou aqui para isso. Trabalho 4 horas por semana do Timothy Ferriss. Timothy Ferriss. Aqui logo na capa tem dizendo ampliado e atualizado. E aqui dentro tem segunda edição, terceira reimpressão. Segunda edição quer dizer que teve, então, alguma mudança muito relevante aqui no conteúdo, na apresentação do texto. Então, quem comprou o livro, quando ele saiu, digamos, não tem o mesmo conteúdo que eu tenho aqui. Esse meu livro vai ser diferente da pessoa que comprou na primeira tiragem. E aí tem também terceira reimpressão. Tem aqui Sea Road, da Ursula Le Guin, que eu comprei no Better World Books. Ele tem até as coisas da biblioteca aqui ainda. Ele diz bem aqui nessa folha, dizendo First Edition. Em livros gringos, livros em inglês, às vezes eles escrevem isso First Edition para poder saber se é a primeira edição. Então essa edição aqui é de 1991, primeira edição. Essa aqui foi da primeira tiragem. Então pode ser que esse livro já tenha várias outras edições pra frente, outras revisões, outras coisas, mas esse aqui foi o texto original que foi publicado. Um exemplo de livro que tem uma edição, mais várias reimpressões, é a série Desventuras em Série da Lemony Snicket. Esse aqui é o 13º livro. Aqui dentro você tem escrito aqui nona reimpressão. Não tem nada no livro aqui dizendo sobre uma segunda edição, se foi feita alguma mudança no texto, mas acredito não. Ou seja, esse aqui é o texto original, que ele foi publicado desde a primeira vez, e essa é a 9ª vez que eles imprimem mais livros desse. Ou seja, você que comprou na primeira reimpressão, terceira reimpressão, quarta reimpressão, tem o mesmo texto, o mesmo livro que eu tenho aqui na minha mão, na 9ª reimpressão. Eu não tenho nenhum exemplo aqui de um livro que tem primeira edição mais ampliada, primeira edição revisada, primeira edição, sei lá o que. O do Timothy Ferriss, vocês viram que tem ampliada e atualizada, mas já é segunda edição. Uma curiosidade é que existe todo um nicho, um universo inteiro, na verdade, de colecionadores de livros que são fascinados por primeiras edições e caçam elas por aí porque são, tipo, o original, sabe? São coisas raras. Muitos livros, principalmente livros bem antigos, tinham tiragens muito pequenas na primeira edição e só depois que foram perceber o quanto que o livro era bom e aí aumentaram as tiragens e o livro ficou super famoso. Por exemplo, primeira edição de Só para Todos, Pequeno Príncipe, os clássicosões, tipo, de Charles Dickens, o Grandes Esperanças, Orgulho e Preconceito. Esses aí ficam no museu, né, no caso. Esse aí não é como se a pessoa pudesse sair comprando a primeira edição disso por aí. Mas alguns livros ainda dá pra você comprar a primeira edição. Por exemplo, esse da Ursula Le Guin que eu mostrei aqui, Sea Road, quanto mais tempo for passando, mais difícil vai ser as pessoas encontrarem essa primeira edição desse livro. E esse livro vai ganhando valor e, sei lá, se no futuro eu quiser vender esse livro, provavelmente ele vai valer muito mais do que eu comprei ele por míseros $12. Mas em suma, essas são as diferenças entre uma edição e uma reimpressão de um livro. Se você gostou desse vídeo, você aprendeu alguma coisa aqui, não deixa de clicar aqui em cima pra ver os outros vídeos da série Bruna Explica. Eu vejo vocês no próximo. Um grande beijo. Tchau!